Obrigada, Kemi, pelo carinho, pela confiança, pela oportunidade de trabalho. Eu queria poder abraçar todos vocês, passar um pouquinho desse calor do Brasil, mas a maravilha de estarmos juntos, unindo o frio da América do Norte, o calor do Brasil, nós proporcionamos a temperatura mais agradável que poderia existir, que é a da nossa vontade de estarmos juntos, de recorrermos a Jesus, ao Evangelho, para melhor compreender o Espiritismo e melhor administrar a nossa existência, a nossa reencarnação. Então, como é um breve estudo, eu quis ir direto à fonte, porque todos nós conhecemos a ansiedade como o mal do século XX, principalmente XXI. Então, a psiquiatria, a psicologia, afirma desse mal, dessa ansiedade que realmente nos toma de assalto, e nós computamos isso tudo, a modernidade, a tecnologia, a facilidade de interação, mas não é verdade. Então, nós recorremos, em primeiro lugar, ao livro Evangelho por Emmanuel, é exatamente intitulado, é o número 7, Cartas Universais e o Apocalipse. Então, faz o comentário de Emmanuel, as cartas universais. O que são essas cartas universais? Então, nós temos o Novo Testamento, constituído por 27 livros, 4 evangelhos, um Ato dos Apóstolos, uma carta de Paulo, ou as cartas de Paulo, e aqui vai designar cada uma delas, e, por fim, uma carta de Tiago, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Judas e o Apocalipse. E exatamente na carta primeira de Pedro, no capítulo 5, agora eu vou direto à Bíblia de Jerusalém, capítulo 5, intitulado Admoestações. Vejam que coisa interessante. Ele inicia fazendo uma admoestação, então uma advertência aos anciãos. Depois, ele passa essas admoestações aos jovens também. E qual é essa advertência? Quanto a querer resolver tudo apressadamente. Quanto à ansiedade. Então, é Pedro, que conviveu com Jesus e que vem dizer, calma, eu fui testemunha dos sofrimentos do Cristo e participante da glória que há de ser reservada. Então, acalmai, apacentai o rebanho que vos foi confiado. Não coajam ninguém, nem vos torne ansiosos demais. Confiem em Jesus. E quando ele fala para os jovens, ele diz, sujeitai-vos aos anciãos, que é a voz da experiência, e revesti-vos todos de humildade, afinal, vocês precisam uns dos outros. E ele segue até que chega no item 6 do capítulo 5, ele diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Esse humilhai-vos é resignai-vos, aceitai as condições que estão fora da vossa possibilidade de ser mudadas. Lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Nós entendemos errado. Então, nós passamos, no nosso entendimento acanhado, a entregar tudo para Jesus resolver.
Inclusive, quando recebemos um benefício, nós dizemos, Deus te pague, Jesus te pague. Então, nós nos isentamos de todo o tipo de responsabilidade que nos cabe. E aí, quando vai ser compilado o Evangelho segundo o Espiritismo, que logo na sua introdução nos explica como é que Kardec fez essa estrutura. Então, ele removeu tudo que poderia ser polêmico e ele centralizou nos ensinamentos que os exemplos de Jesus nos deixaram. E no capítulo 25, Buscai e achareis, ele vai falar do quê? Da ansiedade. Da necessidade, sim, de nós darmos o primeiro passo. Então, ele começa no item 1, ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. E o que é que nós queremos? Nós queremos, por exemplo, bater a porta da casa espírita e já encontrar tudo pronto, esperando por nós, os benfeitores reunidos, aguardando o rol dos nossos problemas, e posteriormente eles já declinarem todas as soluções. Então, esse buscar tudo pronto nos fez, nas experiências reencarnatórias, angariar muitas pendências, porque fomos largando. No momento certo, Jesus vai trazer a solução. Mas quem foi que idealizou o erro? Quem foi que planejou o equívoco? Com tudo que Jesus nos deixou, nós continuamos inquietos e confusos, até que o Espiritismo vem e diz, olha, você não é da Terra, você provém do mundo da imortalidade. Aqui na Terra, você vem vez por outra, para um pernoite, numa rude estalagem. Então, quando nós vamos à pergunta 921 do Livro dos Espíritos, nós encontramos essa afirmativa categórica na palavra dos benfeitores, a Terra. É uma estalagem rude, precária, onde, vez por outra, precisas ir na viagem da experiência e também do recomeço, porque apaziguado das recordações dolorosas, um novo cenário se distende adiante de mim, convidando-me a novas experiências. Mas as sensações, a consciência, embora não a recordação, mas a ciência do que eu guardei dessas experiências, me provoca um estado alterado, uma ânsia que se confunde logo que a vestimenta biológica envolve o meu campo espiritual, eu passo a confundir e acreditar que eu sou do mundo, o imediatismo do corpo, porque não tem como negar. Se eu estou com frio, me incomoda. Se eu estou com calor, me incomoda. Se eu tenho sede, se eu tenho fome, me incomoda. Então, às vezes eu chego do trabalho esgotado, faminto, preocupado, é a hora do meu evangelho. Agora aí nos Estados Unidos, muito frio. Então você chega em casa, você quer se aquietar, se aquecer. Vê se a gente começa por uma prece. A gente começa pela geladeira. Vai buscar alguma coisa para comer, vai se deixar, se permitir ficar mais à vontade. E, posteriormente, quando todas as necessidades do corpo estão aplacadas, aí eu vou tentar orar. Mas a minha mente está confusa, está encharcada dos problemas, dos desafios diários. Então, orar não é simplesmente abrir a boca,
é realmente buscar um estado de espírito que me aquiete os sentimentos, para que eu entre numa conexão de perceber o movimento do mundo espiritual. E aí esse capítulo 25, tão rico, ele vem exatamente nos dizer as necessidades do corpo, está no item 2, sucedem as do espírito. Depois do alimento material, ele precisa do alimento espiritual. Se vamos buscar o entendimento da psicologia, se vamos aos dicionários comuns da Terra, ele vai dizer que a ansiedade é um intenso mal-estar físico, psíquico, acompanhado de aflição e agonia, figuradamente, desejo veemente e impaciente. A psicologia diz assim, bom, a ansiedade ela varia de uma simples preocupação aos ataques de fobia, à melancolia e à síndrome de pânico. Então a gente olha e diz assim, não, realmente o nosso século é o século cujo mal maior é a ansiedade. Como é que se justifica Pedro? Como é que se justifica ver, por exemplo, o item 6 do capítulo 25 do Evangelho, olhai os pássaros do céu, que está em Mateus, capítulo 6, e que vai dizendo, não acumuleis tesouros na terra. E aí eu penso, bom, ele está dizendo aqui para eu não ficar correndo atrás de bens materiais, né? Mas eu preciso, porque como é que eu pago as contas? Mas ele fala dos excessos. Então, ele reconhece as necessidades do corpo, devem suceder naturalmente as necessidades da alma. Então, eu preciso, sim, dos bens materiais. Mas eu não posso esquecer que Jesus diz, os tesouros da terra, a ferrugem consome e os vermes destroem. Acumular os tesouros do céu, que são os sentimentos, frutos das experiências bem vividas, bem administradas. E ele segue em Mateus dizendo, eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhem a valorização para a reencarnação. Então, avalie. Se eu estou aqui de volta nessa estalagem, eu preciso agradecer, valorizar essa experiência. Eu vou pernoitar, ou seja, eu vou voltar para casa. Eu vou embora. Então, se eu não tornar equilibrada essa minha ânsia, de onde vem a ânsia? Do objetivo comum, que evoluiu do instinto, da sobrevivência, e que quando alcançou a razão, o pensamento contínuo, no patamar da humanidade, não se permitiu ser administrado, nem pelo reflexo, ou pela reflexão, melhor dizendo, porque o instinto é um reflexo, o pensamento é uma reflexão, então nem pela reflexão e nem pelo sentimento. E culminou que eu tenho angariado muitas experiências equivocadas, e eu trago esse sentimento para a Terra, e ao enfrentar todos os conceitos de bem-estar social, então o que é isso? É que desde pequenininha eu fui para a escola e meus pais eram muito exigentes. Então eles me ofereceram sim a melhor escola, muitas vezes se escravizaram ao trabalho,
mas queriam que eu me destacasse, que eu fosse o melhor aluno, que eu fosse o mais esperto, o que tivesse mais recursos. E sem se dar conta, eles foram me treinando como se eu fosse um gladiador pronto a entrar na arena e trazer o troféu para casa. Então, eu aprendi a disputar, a ser o melhor. E isso me acompanha. Por quê? Porque o período da infância é o mais adequado para que eu receba novos valores. E esses novos valores vão gerar uma contabilidade tão positiva que quando vier à tona no contato com todas as responsabilidades que eu vou angariando na Terra, quando vier à tona as minhas sensações de falência do passado, eu não vou vinculá-las a não ser chefe no meu trabalho. Por que me adiantaria ser um mau chefe se eu posso ser um bom funcionário? Por que eu preciso galgar patamares importantes? E quando eu os galgo, eu preciso de alguém que me sirva e desejo que essas pessoas permaneçam abaixo de mim. Porque se elas se igualarem a mim, elas vão deixar de me servir. E também vão querer ser servidas. Então, eu não me dou conta que eu estou me impondo um crescimento que muitas vezes foge ao meu vínculo reencarnatório. Então, eu vou ter falências, eu vou ter desilusões, e aí eu não sei frear essa minha ânsia que me faz sonhar, que me faz planejar, que é esse instinto de sobrevivência alçado à razão, à evolução moral, porque eu estou, sim, no mundo de expiações e provas, mas que já se transforma para a regeneração. Se eu sou um espírito primitivo, eu não vou buscar esses esclarecimentos que agora nós aqui estamos buscando. E esses esclarecimentos vêm exatamente para que eu comece a pensar nos meus objetivos espirituais. Por quê? Porque eu alargo o meu horizonte. Eu passo a compreender as falências, as quedas, sejam elas profissionais, sejam elas afetivas, familiares, como um meio, como um aprendizado, não como um fim que vai me estabelecer um julgamento sem que eu tenha a oportunidade de refazer esse caminho. E aí eu entro num complexo de ansiedade. Por quê? Porque quando eu vou para a profissão, eu tenho um tempo. Ou eu venço naquele tempo, ou eu entro num processo de decadência. Quando eu vou para a escola, eu tenho um tempo. Então, eu me capacito naquele tempo, ou eu vou ser apartado da convivência, vou ser apontado como alguém incapaz, alguém que não tem valores. Eu vou aceitando esse constrangimento. Ele passa a ser elaborado no meu inconsciente com as minhas falências de outrora, e eu computo tudo a minha existência. Então, eu começo a me achar uma pessoa incapacitada. E quando eu penso no espiritual, eu aceito esse contexto. Então, eu já começo as minhas preces dizendo: Senhor, mais uma vez eu estou aqui reconhecendo as minhas impossibilidades, ciente das minhas falências morais, mas te suplicando. E Jesus diz: não precisas mais suplicar, agora tu és capaz. Tu viestes evoluindo e podes construir para a posteridade. Então, quando abre esse horizonte espiritual, eu passo a perceber que eu não preciso alcançar tudo num tempo restrito. Eu tenho o tempo da imortalidade. Eu não sou eterno como Deus. Eu fui criado, mas eu sou imortal. Então eu posso avançar
com absoluta serenidade, usufruindo sim os valores que o meu esforço, abra-se aí parênteses, vamos grifar, vamos colocar em negrito, vamos colocar em aspas, o que eu, por esforço, consiga. Não porque eu sou mais esperto, não porque eu me corrompo, porque todos os valores que vêm dessa maneira vão me trazer sofrimento. Então, aquilo que eu conquisto, eu posso usufruir. Claro que eu posso usufruir. Em nenhum trecho do Evangelho há um apelo à miséria, à pobreza esfarrapada, mas à humildade, que nós não encontramos em muitos pobres e achamos em muitos que galgaram patamares econômicos. Para que nós tenhamos, sim, o sonho de conquistar, mas não sejamos escravos dessa conquista. Então, se eu não tiver dinheiro, eu não vou ser feliz. Se eu não atingir o ápice profissional, eu não vou ter coragem de frequentar o mesmo grupo de amigos, porque todos foram bem-sucedidos e eu não. E aí eu fui buscar aqui uma reflexão da médium Isabel Salomão, que é lá de Juiz de Fora, de Minas Gerais, e ela diz algumas coisas que caem muito bem para a nossa reflexão. Por exemplo, ela diz: a ansiedade é uma inquietude do espírito, traduzida nos valores materiais. Não é muitas vezes porque o espírito ele é egoísta ou ele quer amealhar tudo para ele, mas ele tenta traduzir na linguagem do que ele vive naquele momento. E aí ele passa a achar mais fácil ficar rico do que ficar bom. Então ele começa a investir toda a sua energia na riqueza. E se a riqueza não vem, vem o sentimento da falência. Então ele não se resigna, ele não consegue aceitar o que está, dizer: Senhor, eu queria mais, sim. Mas se esse mais não veio, é porque tu sabes que eu não tenho capacidade de administrar. E tu estás me oferecendo o estritamente necessário, que é exatamente o que eu posso administrar para construir algo maior em mim, que eu leve comigo, mas que eu também legue para a humanidade. Aí ela diz assim: o espírito está inquieto e, obviamente, infeliz. Então, o que é que está faltando para ele? Refletir sobre a vida. Que vida? A vida do espírito. Porque percebam como nós tomamos um tempo muito grande refletindo sobre os problemas que eu tive no meu dia a dia. As coisas no meu trabalho que eu não consegui resolver, os problemas familiares, que muitas vezes são as inclinações de um filho, ou as minhas, ou a de um familiar, que eu não vou resolver porque chegou ao fim do expediente, mas que eu vou levar talvez para outras existências. Mas já que eu pego o celular, eu clico num ícone, ele abre, eu passo a interagir naquele ícone. Eu, sem sair da cadeira, eu pesquiso o que eu quiser em qualquer lugar do mundo. Ou eu mando uma mensagem para alguém, ou eu compro alguma coisa. E agora a moda é assim: olhe, preste atenção onde você entra, porque tem gente que vai entregar só daqui a 30 dias, mas tem quem entregue em 24 horas. Eu nem hesito, eu quero que entregue em 24 horas. Eu não tenho a paciência de esperar. Só que essa paciência reflete em mim espírito. Então, eu entrei ontem no centro. E bem na hora que eu entro, quem vai refletir sobre o Evangelho da Noite, abre no capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos. E eu não sou perfeito. E aí eu digo: nossa, ser espírita é ser perfeito? Então eu não volto mais. Porque eu já deveria ser perfeito hoje.
Eu confundo os valores espirituais com os valores materiais. E eu esqueço que na mesma rapidez com que os valores materiais chegam, eles vão embora. Tudo que existe no universo morre. Só o espírito permanece. Quando nós vamos ao Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, Fluido Cósmico, escutamos ou conhecemos que André Luiz diz assim, que tudo que é criado por esses espíritos de alta envergadura, que estão numa comunhão indescritível com Deus. Ele cita Jesus, ele cita os Cristos, que é essa categoria de espíritos que estão no mais alto patamar da ordem dos espíritos puros. Por quê? O primeiro passo deles foi vencer a ansiedade. Ansiar aquilo que eu não sou capaz de construir, que eu quero ter imediatamente. Então, esse imediatamente não nos permite aprender a construir bem devagarinho, mas de uma forma sólida. E aí ele segue dizendo, esses intitulados co-criadores em plano maior, ao tomar o hálito mental do Criador, que dá origem ao fluido cósmico universal, eles modelam galáxias, sistemas solares, sóis, estrelas, planetas, mas tudo morre. As galáxias morrem. E nós hoje sabemos que os buracos negros nada mais são do que aquilo que nós ainda não temos capacidade de entender. E que talvez nos mostrem onde tudo vai sendo criado e para onde tudo que é criado acaba. Então, por que é que Deus nos deu a imortalidade? Porque ele sabia que demora um tempo que não dá para ser contado, para que nós conseguimos alcançar o melhor de nós mesmos. Quando alguém perguntava a Miguel Ângelo, como é que você consegue idealizar essas obras maravilhosas? Olhavam Moisés, Lapetá, músculos, nervos, tendões, artérias, veias. Havia vida. E as criaturas queriam saber como você sabe que essa artéria passa aqui, ela nos parece pulsar. E ele disse, porque eu não crio, eu retiro os excessos e liberto a obra. Nós fomos criados por Deus. Não existe outra matéria-prima que Deus possa utilizar a não ser o amor. Então, nós somos de um material de excelência. E ele nos confiou o universo para que aprendêssemos a elaborar pequeninas porções do fluido cósmico universal, para que experienciássemos todos os reinos, atingíssemos a humanidade, mas nos advertiu que a humanidade não é o nosso destino final, e sim a angelitude. Então, se nós nos colocássemos no lugar de Miguel Ângelo e alguém nos perguntasse, em que parte da obra você está? Eu estou esculpindo o anjo que mora em mim, mas que eu ainda não sei que sou. E para saber que sou, eu tenho experienciado por todos os meios, mas não sou obrigado a isso. Eu não sou obrigado a passar pelo sofrimento, eu não sou obrigada a dobrar-me a dor. E o que me faz passar por isso? Querer tudo agora. Eu estou tendo o agora. Então, aqui, olhai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas eles buscam o alimento todo dia. Eles vão atrás do alimento de cada dia. Nós nunca vimos um ninho de pássaro cair
por ter guardado nele os alimentos ou os haveres para daqui a 10 dias. Até porque ele faz o ninho do tamanho exato para comportar os filhotes. E nós? Nós precisamos de cada espaço que temos na nossa casa, ou temos o espaço a mais onde acumulamos tantas coisas que sabemos que um dia vamos ter que nos desprender delas. Mas só de pensar agora, eu entro num estado de aflição. Eu começo a sentir a morte me abordando imediatamente. E aí eu entro numa melancolia, eu entro numa inquietude, porque eu só tenho me preparado todo dia para viver o máximo que eu possa na vida material. E não tenho, como se diz num bom português, né? Preparado o meu farnel, aquilo que realmente eu vou precisar para a jornada de retorno ao mundo espiritual. Então, o ansioso ou a ansiedade, ela é uma inquietude generalizada que, obviamente, parte do espírito. Porque na década de 1880 a 1890, Jean-Martin Charcot dissecou milhares de cérebros. Ele queria saber onde existiam as deformidades causadoras das doenças psiquiátricas e viu que a maioria delas não tinha deformidade no cérebro. E queria saber de onde ou onde no cérebro se conectavam as palavras, se originavam os pensamentos, e ele não conseguiu. Ele veio logo após a Kardec, a compilação espírita, era um renomado neurologista, psiquiatra, e ele foi incapaz de buscar o que o espiritismo trazia. Ele apenas disse: o pensamento não está no cérebro, ele é extracerebral. Ele ficou com medo, talvez, de avançar nesse campo e reconhecer o espírito, porque a ciência considerava loucos os que acreditavam em algo fora do campo material. Embora nós sempre apelamos para o que está fora do campo material, mesmo quando éramos espíritos rudimentares, os astros, as manifestações cósmicas, eram forças que eu rogava para interferir no meu dia a dia. E eu continuo fazendo isso com os espíritos. Então, hoje, eu tenho material. Hoje eu vou à pergunta 23, 24, até mais ou menos a 27 do Livro dos Espíritos, e eu sei, o pensamento é um atributo do espírito. Eu vou ao livro Os Poderes da Mente, da nossa inesquecível mestra Sueli Calda-Schubert, e ela retrata ali uma reportagem que saiu no dia 16 de junho de 1998 no jornal O Globo, aqui no Rio de Janeiro, que um cientista norte-americano chamado Brian Salzberg, ele criou uma sonda potenciométrica e com a adaptação de um microcatéter adentrando o cérebro, fotografou as emissões químicas viajando de um neurônio a outro. O que ele fotografou? Diz que fotografou o pensamento, mas ele, na realidade, fotografou o quimismo do cérebro interpretando o sentimento que veio do espírito. Então, eram como se fosse tempestades, raios, viajando em cores diferentes, de um neurônio a outro. Pensem que aqui no nosso cérebro, nós temos mais de 100 bilhões de neurônios. E esses raios, essas descargas viajavam a 450 quilômetros por hora. E a emissão deles, de um para outro, era inferior a 1 segundo. Quando nós estamos ansiosos, essa velocidade aumenta. Os neurônios se descompensam. Um emite, o outro fecha antes de receber. E aí nós entramos numa inquietude. O organismo retrata que eu estou em perigo. Há uma descarga de adrenalina, de cortisol.
o meu coração acelera, os meus músculos enrijecem, o meu corpo se torna rijo e eu começo a respirar aceleradamente, os meus pensamentos não se ordenam. Por quê? Porque o corpo recebeu uma ordem de que está em risco. E sabe qual é o meu risco? Nenhum. É eu querer o que não dá para ter agora. É eu recordar uma mágoa que me transtornou a alma, algo que aconteceu, e eu fico rememorando. Se fosse um perigo, maravilha. Toda aquela jornada dos hormônios e dos produtos desses hormônios seriam utilizados. Eu teria que sair correndo, ou agrediria, não importa, mas eu utilizaria. Como eu não utilizo, isso vai ficando acumulado, gerando hipertensão, colesterol, porque as minhas células começam a ficar complexas no metabolismo, a subir a minha glicemia por acúmulo de açúcares no sangue. Não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. Já vos basta o dia de hoje. Quanto eu tive hoje que não agradeci. E quanto eu desejei ter hoje que não veio. E mais tarde ou amanhã eu vou agradecer porque não veio. Porque talvez fosse o motivo maior da minha queda. Eu vou entregar para a Kemi, para um tempo de perguntas, e se precisar depois nós complementamos. Muita gratidão. Obrigada, querida. Vou pedir para a Verônica, se ela tem perguntas, por favor. Tenho Vamos para as sim. perguntas? Obrigada. O que nos causa a ansiedade? Não será o fato de esperarmos que as pessoas ajam como imaginamos que devam agir? Quando não acontece, nos decepcionamos e vê a angústia que nos deixa ansiosos? Não. Olha a nossa habilidade de culpar o outro, né? Olha, eu só sou ansioso porque eu achava que o outro era bom, ele não é. Porque eu esperava que ele fizesse isso e ele não faz. Nós somos ansiosos por aquilo que nós queremos ter e nós nunca vamos ter o outro. Pode ser um tipo de ansiedade, mas se nós pararmos e pensarmos ao contrário, tudo bem, eu me decepcionei com o outro, porque ele não é conforme eu imaginava. Mas espera aí, eu vou ao outro perguntar se eu sou como ele imagina. Será que nós somos como o outro espera de nós? Será que nós paramos para dar ao outro as mesmas possibilidades que nós queremos que o outro nos dê para que a gente cresça, melhore e que o amor do outro se expresse em direção a mim, me permitindo ser como eu sou e me aceitando dessa forma? Então, a ansiedade é a decepção que eu abrigo, não a forma como o outro é. Muito obrigada. Aqui tem outra perguntinha, Eulália. Ataques de pânico são definidos como episódios de medo e ansiedades intensos e sintomas físicos baseados em uma ameaça imaginária sem haver perigo iminente. Essa ansiedade gerada é imaginária, inexistente, ou ela existe, mas não está visível no consciente da pessoa? Aí tem várias, a pessoa fez várias outras perguntinhas, não sei se você quer que eu diga agora. Deixa eu só começar com essa resposta, aí você vai desenvolvendo. Porque, olha, nós vamos buscar a resposta, claro, que o Espiritismo a tem. Só que o Espiritismo a desdobra no ego, que é a persona que eu estou vivendo hoje, e no meu self, ou no self, que é a coletânea das experiências que eu já vivi. Mas eu vou buscar em Freud. Freud diz assim: a ansiedade é uma espécie de alarme
porque nos previne do perigo quando certas ideias estão a ponto de alcançar a expressão consciente. Então, nem sempre elas vêm porque eu detectei um problema, mas elas afloram. E aí ele estabeleceu 3 tipos de ansiedade: a moral, a real e a neurótica. A ansiedade moral decorre da censura do superego. Será que ela não vem lá dos porões do meu inconsciente? Da ciência que eu tenho dos meus equívocos passados, mas ela vem fantasiada de medos imaginários, mas que podem se materializar a qualquer momento. A ansiedade real é a percepção de um perigo que de fato existe. E a ansiedade neurótica, ela expressa-se pelas fobias, pelo medo persistente e irracional, que já é o transtorno de ansiedade generalizado, que eu não mais consigo frear. Eu tenho que entrar com processo medicamentoso, com terapia psicológica para administrar no menos risco, mas eu não consigo mais me libertar, porque o meu corpo estabeleceu um sistema vicioso. Então, é como dependente químico. Ele entra na necessidade, ele vai buscar a droga. Ele prefere repetir do que curar, porque curar traz muito sofrimento. Então, eu prefiro anestesiar por hora. E aí eu posso pôr a perder a minha reencarnação, porque o espiritismo é um medicamento para a alma. Então, eu lanço os medicamentos do corpo, porque eu preciso, ele é uma máquina, a medicina está aí para isso, mas eu tenho que buscar a prevenção para o futuro. E aí eu posso melhorar ainda no meu corpo, porque as minhas células, elas vão se substituindo, e conforme se substituem, elas vão drenando a energia que eu já angariei no meu campo perispiritual para reformulá-las ainda nesta existência. Muito obrigado. O transtorno da ansiedade pode ter uma causa espiritual? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim, nós nunca sabemos se a ansiedade ela chegou até nós por uma causa real, como Freud diz aqui, a ansiedade real. Então, assim, há um problema sim, eu estou me dobrando sobre esse problema, eu não estou conseguindo solucionar esse problema, mas eu sou um espírito imperfeito. Então, infelizmente, nós ainda não compreendemos o poder do nosso campo mental. Nós ainda não compreendemos. E eu crio um campo mental. Percebam, se o hálito mental de Deus, que é a matéria mental de Deus, é matéria, porque com ela são criados tudo que existe no universo, o nosso pensamento também é matéria, embora ele esteja num patamar que o meu campo físico não perceba. Eu acho que está só dentro de mim, mas não está. O pensamento é um lego que eu crio no mundo espiritual e deixo para que alguém ou alguns venham também compartilhar e acrescentar peças. E eu vivo em sociedade desse lego. Então, esse campo mental, quando começa a receber a contribuição desses espíritos afins, eles vão potencializando e descarregando no meu cérebro físico a identificação ou a tradução química dos sentimentos desses espíritos, que sobrecarrega o meu campo biológico, sim. Obrigada.
O Rafael pergunta: a ansiedade é exclusiva de espíritos do nosso grau de evolução ou também pode se manifestar em espíritos mais primitivos ou mais avançados? Com certeza, se nós estamos vendo aqui em Jesus, lembremos a nossa condição de espíritos quando Jesus veio à Terra, né? A todo momento a Terra foi recebendo e nós sabemos, quando a gente pega aquele livro Voltei, nós vamos ver que ainda existem comunidades totalmente isoladas na Terra, com quem nós nunca tivemos relação, que provavelmente pode ter um espírito ou outro que já tenha uma condição melhor para convidá-los a avançar, mas são espíritos primitivos. E eles devem ter o seu tipo de ansiedade relacionada às condições em que eles vivem. Nós só temos mais campo para viver a ansiedade, porque temos mais tecnologia, temos mais conhecimento de valores, de posses, de poder. Aí, quando a gente vai evoluindo, eu acho que essa ansiedade ela vai se adaptando a outros tipos de valores. E quando nós chegamos a um patamar, ela se reorganiza e passa a ser verdadeiramente uma energia criativa, que vai criar o bem para um pequeno grupo, para uma comunidade, para um país. Então, é a administração da energia e não a energia em si. Obrigada, Eulália. E agora nós temos um aqui no privado. Pessoas que ficam nas redes sociais vendo outras pessoas felizes. Elas se comparam com o outro e isso pode gerar ansiedade, depressão? Com certeza. Ainda mais quando você para refletir que aquilo é um perfil, que pode nem ser verdadeiro, mas pelo qual você se deixa hipnotizar. Porque nós todos, eu tenho certeza que nós todos conhecemos perfis de internet em que aquela pessoa que aparece sorrindo, ainda mais agora, né, que nós temos a possibilidade de colocar painéis atrás de nós, né? Tinha gente até aí dizendo, olha, Kemi, que lugar lindo que você tá, ah, mas aqui eu tô... E a gente põe esses painéis no rosto. Então, sorri quando não está feliz, mas quer ver o outro sofrer. Porque aí o outro que me conhece diz, nossa, mas com tanto problema ela está feliz, ou ele está feliz, olha, está viajando. Não está, não, pegou lá um Torre Eiffel. Eu encontrei uma amiga minha outro dia aqui, aí uma hora depois a minha filha falou, mãe, você está boa da cabeça? Eu falei, acho que ainda estou. Por que você disse que encontrou a fulana? Eu falei, encontrei aqui. Mãe, ela está em Paris. Eu falei, não, ela não está em Paris. Mãe, 30 minutos em Paris. Eu falei, não. Ela trouxe a Torre Eiffel, mas ela não foi para Paris. E aí a minha filha passou a mensagem para ela, disse, não, estava só brincando. Então, assim, quem olhou sem se preocupar ou sem tê-la encontrado na rua, sabe que ela está passando por situações financeiras, mas como é que essa pessoa está conseguindo estar em Paris agora? E eu não consigo. E aí eu passo a comparar a minha felicidade feita de valores reais com a felicidade imaginária do outro, feita de valores que ele não consegue atingir. Então, compararmos é a pior coisa que a gente pode fazer, como quando nós dizemos para o nosso filho, nossa, você podia ser igual fulaninho, olha como ele é caprichoso. Nós somos únicos, e quando fomos criados únicos, junto veio o apelo de Deus, nunca se compare a ninguém, seja você mesmo. Muito obrigada. Tem uma perguntinha aqui, Eulália. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, Kemi. Tem? Depende da Eulália, né? Eu Você tá tenho bem, tudo à Eulália? noite. Eu acho que eu entrei numa balada espírita, então vamos adiante.
Então, aqui no privado, a pessoa pergunta, uma forma de tratar a ansiedade seria aumentar a fé em Deus e acreditar em seus desígnios? O que é a fé em Deus? Porque nós dizemos que temos fé em Deus, mas era uma fé cega. Talvez nós buscássemos Deus através de Jesus, tão bem expresso nas curas que ele promoveu, na multidão que se aglomerava, porque nós achávamos que só ele tinha o poder, só ele poderia remover o obstáculo. Hoje, sob o patrocínio incomparável do Espiritismo, nós temos a fé lúcida, clara, que diz que Deus nos oferece o material, mas que a construção compete a cada um de nós. Então, nós temos que buscar dosar as nossas experiências. Eu mereço, preciso e não posso dispensar as experiências materiais, mas eu nunca posso esquecer que sou um espírito imortal, que não vivo dos valores materiais. E aí buscar todos os dias, relembrar um pouquinho do mundo de onde eu procedo. Quem sou eu? De onde eu venho? Eu me conheço. Eu sei que existem em mim inclinações que nunca foram provocadas nesta vida, desejos que eu não criei nesta existência. De onde eles vieram? Eles vieram comigo. Então, para onde eu vou voltar? Eu vou voltar exatamente para o lugar com que eu ambiento a minha alma. Mas se eu só ambiento na terra, quando eu deixar o corpo, eu vou ficar aprisionado ao ambiente da materialidade. Então, idealizar que todos os dias, e a bênção do sono, é para que nós nos desprendamos e permitamos lembrar um pouquinho do mundo espiritual. Passemos a nos ambientar nele, porque cada dia que passa nós estamos mais próximos de voltar para ele. De tal maneira que quando o meu corpo se esvair, quando eu olhar para ele e não puder mais retomá-lo, eu diga, muito obrigado, fardo, que me carregastes em mais essa oportunidade. Eu me liberto de ti e sigo com a gratidão de tudo que tu me permitiste ter na terra, para me conduzir no mundo espiritual e levar adiante novas experiências em novos corpos, até que um dia, não mais precisando deles, eu seja o emissário dos céus, que na forma da angelitude envie a materialidade, as lembranças que lhes permitam não viciar-se aos valores materiais e nunca esquecer que são espíritos imortais como ele. Lembrar de Jesus todos os dias e aquietar o coração, legando a ele toda a confiança daquilo que não conseguimos resolver. Muito obrigada. E aqui a última perguntinha. Existe uma ligação entre ansiedade e estresse, principalmente nesse momento em que passamos com a pandemia? Sim, muito, principalmente porque parece que a pandemia está nos tirando tudo. Como nós nos fincamos nos valores materiais, perder o corpo, que é o nosso valor material maior, nos assusta, né? A gente colocou o corpo como referência do existir. Mas é muito interessante, que eu vou convidar vocês a procurarem a história de Philippe Pinel, o grande psiquiatra francês, que no ano de 1793 assumiu a direção do hospital, ou melhor, do asilo Salpêtrière e Le Bicêtre, dentro do hospital Salpêtrière, em Paris, que foi onde Lady Di desencarnou. Ele fez ali uma experiência ímpar, porque era um período, 4 anos pós
a Revolução Francesa. Então, nas devidas proporções, os valores que nós estamos experimentando hoje, as tormentas também existiram naquela época. E as pessoas que não conseguiam administrar outros valores, a não ser os estritamente materiais, e também aqueles que poderiam representar perigos à monarquia, foram segregados a esses dois asilos. Então, o Lebicêtre, que era para homens, e o Salpêtrière, que era para mulheres, e que ele assume 2 anos depois. E ali as criaturas em celas que ficavam nos subsolos, em que não havia a luz do sol, e que eles não conseguiam ficar de pé ou se esticar, e que nem todos, segundo depois ele atestou, estavam realmente doentes, psiquiatricamente falando. Ele, então, propôs libertá-los, reintegrá-los à sociedade, o que a classe médica negou, mas mesmo assim ele os libertou. E os estudos que advieram daí fizeram com que ele dissesse: as pessoas que se submetem a um grau de ansiedade, de desejos imediatos, que não conseguem administrar, perdem o equilíbrio de si mesmas. Mas o que eu queria deixar aqui era uma imagem linda de que quando ele libertou todos os prisioneiros do Lebicêtre, homens esquálidos, cujos vestígios de carne mal possibilitavam entrever a vida. Um deles, depois de rastejar vários lances de escada, porque eram 3, 4 andares subterrâneos, ele chegou ao hall de entrada do Lebicêtre, onde uma clarabóia deixava transparecer os raios solares que deixavam o seu calor no solo marmóreo. E ele tentou se esticar, tentou escalar uma coluna, como quem queria tocar o sol, e não podendo, banhado em lágrimas que mal pingavam, porque ele não as tinha, agarrou-se aos pés do doutor Felipe Pinel, beijou-os e com a mão esticada em direção ao sol disse: ah, doutor, como quero lhe agradecer. Eu já nem me lembrava mais como é lindo, claro e morno um raio de sol. Jesus é o nosso sol. Estique as suas mãos para Jesus, e mesmo que os transtornos do mundo lhe envolvam a alma, ele continua brilhando, aquecendo e esperando por nós. Fiquem com essa imagem. Obrigada, querida. Obrigada, Verônica. E gratidão por essa palestra, reflexão tão inspiradora. Muita gratidão. Então, nós pedimos então agora para as reflexões finais e encerrar com a nossa prece, por favor. Sim. A nossa reflexão é Jesus. Ele nos possibilitou estarmos vestidos de cor neste momento ímpar da Terra. Estarmos aqui nas arenas dos testemunhos para afirmar nossa fidelidade aos seus projetos de amor sobre a Terra. Muitos de nós se debatem dizendo: por que eu não renasci em outro tempo? Sem possibilitar o pensamento de que talvez, estando retido no mundo espiritual, eu olhasse os que aqui estão reencarnados e dissesse ao Senhor:
porque não me deixaste ir. Eu queria testemunhar-te, ter coragem de seguir contigo, mesmo quando os desafios me afligissem, mesmo quando o parcial esquecimento de que eu sou imortal me ameaçassem a integridade física. Pois estamos aqui, Jesus. E quando nos reunimos em corações devotados a Ti, como estes que aqui estão, nós refazemos a nossa súplica dizendo: ó Senhor Jesus, derrama sobre a terra os teus raios ensolarados de misericórdia e de amor, para que, tomados neste instante de desafios e tormentos, nós te sintamos junto, espraiando a tua luz, para que não nos percamos mais na escuridão dos nossos vícios, das nossas inclinações ao mal. E queremos, Senhor, amparados uns nos outros, não abrirmos espaço suficiente para que um de nós caia, sem que imediatamente alguém o resgate e o enfileire para seguirmos juntos. E mais além, Jesus, quando a terra viajar redimida pelo espaço, quando outros tantos espíritos quiserem saber a sua história, eu finalmente poder dizer, no momento supremo da agonia, Jesus me permitiu estar lá. E deixar, na coragem dos desafios de cada dia, a pegada feita pela sola dos meus pés e pelas lágrimas que eu verti na agonia, que nunca esqueci de ti, Jesus. Nunca esqueci de olhar o céu, de olhar os pássaros, de olhar os lírios do campo e confiar que a cada dia tu nos alimentarias de amor e de paz. Deixa-nos, Jesus, contigo, agora e sempre. Que assim seja.